Olá, seja bem-vindo aos destaques do Brasil e do mundo. Você confere agora as principais notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo federal e os governos estaduais e municipais não podem realizar a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua. O recolhimento forçado de bens e pertences também está proibido. O ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido feito pela Rede Sustentabilidade, PSOL e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A ação argumenta que essa parcela da população vive em condições desumanas e aponta uma série de omissões do poder público para garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil. O ministro determinou também que governos federal, estaduais e municipais apresentem informações detalhadas sobre o número de pessoas que estão nas ruas e as vagas em abrigos, e que seja apresentado em 4 meses um plano de implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Os governos devem anunciar previamente quando forem realizar ações de zeladoria urbana, com informações de dia, horário e local, para que as pessoas que morem na rua possam recolher seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos. Segundo os autores da ação, existe um aumento significativo do número de pessoas em situação de rua, e não há políticas públicas eficazes de atendimento nem censo coordenado nacionalmente. A agricultura familiar brasileira ocupa a 8ª posição entre os maiores produtores de alimentos do mundo. O dado está no Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023, divulgado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais. O anuário apontou que a agricultura familiar brasileira é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno, com produtos saudáveis e manejo sustentável dos recursos ambientais. O Plano Safra da Agricultura Familiar vai destinar 77 bilhões de reais a pequenos produtores. As propriedades de agricultura familiar somam quase 4 milhões ao país, representando 77% de todos os estabelecimentos agrícolas. Já em área ocupada, são 23% do total, o equivalente a 81 milhões de hectares. Desses, 46,6% estão no Nordeste. Em seguida, aparecem o Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O documento tem o objetivo de mostrar a participação da agricultura familiar no total da produção agrícola brasileira e foi divulgado na semana em que se comemora o Dia Internacional da Agricultura Familiar, criada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E ainda falando sobre o agro, que é um dos destaques da economia nacional, o setor vai ganhar uma instituição de ensino superior. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. A Harvard Agribusiness School, situada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, vai iniciar as atividades no ano que vem. A faculdade é o primeiro passo para a criação da Cidade do Agro, projeto voltado aos negócios, serviços, eventos, tecnologia e hospedagem. O complexo de 4 mil metros quadrados ficará ao lado da AgriShow, a maior feira do agronegócio nacional. A faculdade contará com salas de aula, laboratórios e espaços de interação. Toda a estrutura está sendo pensada para proporcionar a inserção dos alunos nos mercados de agronegócio e de tecnologia desde o início dos cursos. Com o objetivo de formar novos líderes para o segmento, a Harvard começa a operação com 3 opções de graduação: Administração, Direito e Engenharia de Produção. A instituição de ensino também contará com cursos de pós-graduação e terá parcerias com fazendas e grandes empresas para o ensino prático aos alunos. As hidrelétricas brasileiras registraram em 2023 um volume recorde de água eliminada pelas barragens não utilizada na geração de energia. Os dados foram divulgados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico.
Neste ano, até 20 de junho, foi vertido pelas hidrelétricas de todo o país o equivalente a 10 mil megawatts médios, suficientes para atender a cerca de 90% da demanda dos consumidores do Nordeste. O operador nacional do sistema elétrico disse que o valor é o maior da série histórica desde 2000. O cenário é reflexo do excesso de chuvas dos últimos meses, que elevou fortemente o nível dos reservatórios. Ao final de junho, os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, onde fica a maior capacidade de geração do país, registravam um armazenamento médio de 86%. A quantidade de água vertida nesse ano só não foi maior porque o país exportou energia para a Argentina e Uruguai. Como reflexo disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem trabalhado com as bandeiras tarifárias verdes, ou seja, sem cobrança extra nas contas de luz, desde abril de 2022 e que devem permanecer até o final de 2023. E agora, nos destaques internacionais, a Rússia aprovou uma lei que aumenta o limite de idade de 27 para 30 anos no serviço militar obrigatório. Vamos conferir. A medida vai aumentar o número de potenciais reservistas do exército russo, dos quais Moscou já mobilizou quase 300 mil em setembro de 2022 para a ofensiva na Ucrânia. A lei proíbe que os recrutas deixem o território russo a partir do momento em que são convocados. Para entrar em vigor, o texto terá que ser ratificado pelo Senado russo e assinado pelo presidente Vladimir Putin. As mobilizações de russos para o exército foram facilitadas em abril por uma lei aprovada às pressas pelo parlamento do país, que ampliava os meios de envio das convocações. Quem se negava a atender o chamado era privado de trabalhar para outra pessoa, receber empréstimos e obrigado a se desfazer de sua casa ou automóvel. Até agora, mais russos deveriam cumprir o serviço militar obrigatório de 1 ano. Mas muitos se esquivam das convocações ao deixar de frequentar suas residências oficiais ou subornam a equipe de recrutamento e médicos. Há meses, o Kremlin afirma que vai lançar uma nova onda de mobilização para a ofensiva na Ucrânia. A última convocação provocou a fuga de milhares de russos para o exterior. E falando de economia, o Banco Central Europeu aumentou mais uma vez a taxa de juros. O valor é o mais alto desde o ano 2000. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros de referência em 0,25 ponto percentual, o 9º aumento consecutivo, como parte da política monetária restritiva de combate à inflação na zona do euro. Apesar disso, a instituição monetária sugeriu que poderia fazer uma pausa no aumento das taxas nos próximos meses. A taxa sobre depósitos, que serve de parâmetro para as demais, chegou novamente ao máximo histórico de 3,75%, atingido entre outubro de 2000 e maio de 2001. O BCE estimou que a saída da Rússia do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro poderia aumentar os preços. Os aumentos sucessivos das taxas começam a despertar temores. Lagarde afirmou que as perspectivas econômicas da zona do euro se deterioraram. Por hoje é só. Essa edição fica por aqui, mas se você quiser rever essa ou conferir outras reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.